Existe uma contradição que quase todo homem já observou, mas poucos conseguem explicar com clareza. Ela é bonita, muito bonita. Recebe atenção por onde passa, é elogiada, desejada, validada o tempo todo. Tem opções, convites, mensagens, interesse constante. E ainda assim, é emocionalmente confusa. Relacionamentos curtos, conflitos frequentes, mudanças de humor imprevisíveis, expectativas irreais. A pergunta surge quase automaticamente: como alguém tão admirada consegue ser tão instável emocionalmente? A lógica comum diz que validação gera segurança, que a atenção constante deveria fortalecer a autoestima, que ser desejada deveria trazer equilíbrio. Mas a realidade mostra exatamente o oposto. Quanto mais bonita a mulher, mais turbulentos tendem a ser seus vínculos emocionais. Isso não é opinião, é padrão. Você já viu isso no trabalho, no círculo de amigos, em experiências pessoais. A mulher que todos querem, mas ninguém consegue manter. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O problema não está na beleza em si, está no efeito invisível que a beleza causa no comportamento das pessoas ao redor. A partir de certo nível de atratividade, a mulher deixa de receber reações normais do mundo real. As pessoas mudam o tom, homens filtram palavras, discordâncias viram elogios disfarçados, críticas desaparecem. Ela passa a viver dentro de um ambiente emocional artificial. Um ambiente onde tudo soa como aprovação, onde limites não aparecem, onde frustrações não geram aprendizado, apenas confusão. E isso cria um paradoxo perigoso. Por fora, ela parece confiante. Por dentro, está desorientada. Porque segurança emocional não nasce de aplausos, nasce de confronto com a realidade. E quando a realidade é constantemente suavizada, a mente perde o referencial. A mulher bonita não percebe isso acontecendo. Ela acredita que o mundo funciona daquele jeito, que homens pensam assim, que relacionamentos são assim, que conflitos surgem do nada. Mas nada surge do nada. Existe um padrão claro por trás desse caos emocional. Um padrão silencioso, socialmente incentivado e raramente explicado. E se você já se sentiu confuso, esgotado ou culpado ao lidar com esse tipo de dinâmica, isso não foi fraqueza sua, foi falta de informação. Nos próximos capítulos, vamos desmontar esse padrão camada por camada, sem ataque, sem romantização e sem ilusão. Apenas realidade psicológica. Porque quando você entende o jogo, para de se perder dentro dele. O problema começa muito antes do primeiro relacionamento dar errado. Ele nasce no ambiente que se forma ao redor da mulher bonita. Um ambiente silencioso, quase invisível, mas profundamente distorcido. A beleza não muda apenas a forma como ela é vista, muda a forma como as pessoas se comportam perto dela. E isso altera completamente o tipo de feedback que ela recebe do mundo. Homens não agem de forma neutra diante da beleza. Eles ajustam o tom, escolhem palavras com mais cuidado, evitam conflito, suavizam opiniões e muitas vezes dizem exatamente aquilo que acreditam aumentar suas chances. Não por maldade, mas por incentivo. A honestidade passa a ter um custo alto demais. Discordar pode significar perder acesso. Questionar pode gerar rejeição. Apontar falhas pode fechar portas. Então a verdade começa a ser filtrada. Pouco a pouco, quase sem ninguém perceber, ela deixa de ouvir como o mundo realmente funciona. Em vez disso, passa a ouvir versões adaptadas da realidade, moldadas para agradar, seduzir ou evitar atrito. O ambiente se torna confortável, mas falso. Tudo soa como aprovação. Tudo parece confirmação. E quando todo feedback é positivo, a mente perde a capacidade de calibrar comportamento. Nenhum ser humano aprende sem fricção. Crescimento emocional depende de limites, de consequências, de contraste entre expectativa e realidade. Mas nesse ambiente distorcido, o contraste desaparece. A mulher bonita não recebe o mesmo tipo de correção que outras pessoas recebem. Erros não são apontados. Exigências excessivas são toleradas, comportamentos difíceis são justificados. O que deveria gerar ajuste gera reforço, e isso cria uma ilusão perigosa. A sensação de que tudo o que ela faz é razoável, tudo o que exige é normal, tudo o que sente é legítimo.
Quando um relacionamento termina, o ambiente ao redor entra em ação novamente. Amigos confortam, homens alternativos validam, ninguém questiona padrões, ninguém conecta causas e efeitos. O término vira culpa do outro, nunca do sistema. E assim o caos começa a se formar. Porque quando a verdade começa a desaparecer, a confusão ocupa o espaço. Sem feedback real, ela não entende por que as coisas não funcionam. Sem contraste, não há aprendizado. Sem limite, não há maturidade emocional. O ambiente que deveria preparar para a realidade acaba protegendo dela. E quanto mais tempo esse ambiente se mantém, mais difícil se torna distinguir o que é desejo, o que é expectativa e o que é viável. O mundo parece injusto, os homens parecem inconsistentes, os relacionamentos parecem instáveis. Mas a raiz do problema não está na mulher isoladamente, está no ecossistema psicológico que se forma ao redor da beleza. Um ecossistema que recompensa a mentira suave e pune a verdade direta. É nesse solo que a instabilidade emocional começa a crescer, silenciosa, constante e cada vez mais profunda. A partir de certo nível de beleza, a honestidade começa a desaparecer. Não de forma abrupta, não como uma decisão consciente, mas como uma adaptação silenciosa ao ambiente. Aos poucos, dizer a verdade deixa de ser vantajoso. E quando algo deixa de ser vantajoso, ele tende a sumir. Homens não suavizam opiniões por maldade. Eles ajustam o discurso porque aprendem, pela repetição, que a verdade cobra um preço alto demais. Discordar gera tensão. Apontar falhas gera conflito. Ser direto gera afastamento. Já concordar mantém portas abertas. Validar preserva acesso. Suavizar evita punições emocionais. O sistema de incentivos é claro e as pessoas se adaptam a ele. A verdade passa a ser vista como um risco desnecessário. Não porque seja falsa, mas porque é emocionalmente cara. Dizer o que ela precisa ouvir pode significar perder interesse, intimidade, atenção ou qualquer possibilidade futura. Então, a comunicação muda de função. Ela deixa de servir para informar e passa a servir para agradar. Feedback vira estratégia, opinião vira cálculo, honestidade vira exceção. Nesse ponto, a mulher bonita passa a viver em um ambiente onde quase tudo o que escuta foi filtrado. Não são mentiras escancaradas, são omissões, meias-verdades, silêncios convenientes, ajustes sutis que, acumulados ao longo do tempo, constroem uma realidade paralela. Ela pergunta o que o homem pensa, mas o homem responde o que acredita ser seguro. Ela pede sinceridade, mas reage mal quando essa sinceridade ameaça sua autoimagem. E a mente masculina aprende rápido. A mensagem fica clara. Verdade não é bem-vinda quando contraria expectativas. O resultado é previsível. Apenas um tipo específico de resposta sobrevive nesse ambiente. A que confirma, valida e preserva conforto emocional. Todo o resto é eliminado. Assim acontece a extinção da verdade. Não porque ninguém saiba o que é real, mas porque ninguém vê vantagem em dizê-la. E quanto mais isso se repete, mais a mulher acredita que está recebendo informações confiáveis. Afinal, se todo mundo concorda, deve ser verdade. Se ninguém aponta limites, é porque não existem. Se os problemas sempre surgem do nada, é porque o mundo é confuso. Só que o mundo não ficou confuso. A informação é que ficou distorcida. Sem verdade, não há correção. Sem correção, não há ajuste. Sem ajuste, o mesmo padrão se repete indefinidamente. A mulher não aprende com os próprios erros porque nunca recebe dados reais sobre eles. Ela recebe versões emocionalmente aceitáveis da realidade. E quando a verdade some, o caos não aparece de imediato. Ele se acumula, silencioso, até se manifestar em forma de instabilidade emocional, frustração constante e relacionamentos que nunca se sustentam. Receber poder antes de desenvolver maturidade sempre cobra um preço. Em qualquer área da vida, influência sem preparo gera distorção. No campo emocional, esse efeito é ainda mais profundo. A mulher muito bonita recebe poder cedo demais. Poder de atrair, de influenciar decisões, de provocar reações intensas, de alterar o comportamento dos outros. Tudo isso acontece antes que exista estrutura emocional suficiente para lidar com as consequências. O problema não é a beleza. O problema é o descompasso entre poder e desenvolvimento psicológico. Enquanto outras pessoas aprendem limites por meio de rejeição, frustração e ajuste,
A mulher bonita aprende algo diferente. Ela aprende que o ambiente se adapta a ela, que desconfortos são evitados, que exigências são toleradas, que conflitos são suavizados. Isso cria uma percepção distorcida de causa e efeito. O mundo parece responder positivamente, independentemente do comportamento. E quando não responde, a reação não é reflexão, é confusão. A maturidade emocional nasce do atrito entre expectativa e realidade. Mas quando esse atrito é constantemente removido, o crescimento fica incompleto. A mulher aprende a usar influência antes de entender responsabilidade. Aprende a provocar respostas antes de compreender limites. Aprende a testar emoções antes de saber sustentá-las. Com o tempo, esse poder não processado se manifesta como instabilidade. Mudanças bruscas de humor, necessidade constante de validação, intolerância à frustração e dificuldade em lidar com contradições. Não porque ela seja fraca, mas porque nunca precisou desenvolver ferramentas internas para regular emoções de forma consistente. O ambiente sempre fez isso por ela. Quando entra em um relacionamento, esse padrão se intensifica. Ela espera que o parceiro funcione como o ambiente anterior, que evite confronto, que absorva oscilações emocionais, que se adapte. No início, muitos homens tentam. A atração compensa o esforço, mas nenhum sistema sustenta poder sem equilíbrio por muito tempo. A instabilidade começa a gerar desgaste. O homem passa a sentir que precisa administrar emoções que não são dele, que precisa ceder constantemente, que precisa pagar um preço emocional alto para manter a relação. E quando isso acontece, o relacionamento começa a ruir. Do ponto de vista dela, isso parece abandono repentino. Do ponto de vista dele, é exaustão acumulada. Esse é o custo do poder sem maturidade. Influência sem estrutura gera autossabotagem. Quanto mais cedo o poder chega, maior a chance de confusão emocional se ele não vier acompanhado de aprendizado real. E como o ambiente raramente exige esse aprendizado, o desequilíbrio se prolonga. A instabilidade não surge como defeito de caráter. Surge como consequência previsível de um sistema que entrega poder antes de ensinar responsabilidade emocional. E enquanto esse desequilíbrio existir, o mesmo padrão se repetirá indefinidamente, independentemente de quem esteja do outro lado da relação. O padrão se repete, mesmo quando os homens mudam. No começo, tudo parece diferente. Novo interesse, novas promessas, nova energia. Ela acredita que dessa vez encontrou alguém à altura. O homem, por sua vez, entra com expectativa positiva. Ele vê beleza, carisma, intensidade emocional. Ignora os sinais iniciais porque a atração compensa. Os primeiros conflitos são pequenos. Oscilações de humor são interpretadas como sensibilidade. Exigências são vistas como personalidade forte. A instabilidade ainda não pesa. Mas, com o tempo, a dinâmica começa a revelar sua forma real. O que antes parecia intensidade vira imprevisibilidade. O que parecia paixão vira cobrança constante. O homem percebe que precisa medir palavras, evitar certos assuntos, contornar reações emocionais. Ele começa a ajustar comportamento para manter a paz e, sem perceber, entra no mesmo papel que outros homens já ocuparam antes dele. O ambiente volta a se repetir dentro do relacionamento. A verdade é suavizada, conflitos são adiados, limites são empurrados. Cada concessão parece pequena, mas o acúmulo gera desgaste. O homem passa a sentir que está sempre em posição defensiva, tentando evitar reações emocionais desproporcionais. Ele cede não porque concorda, mas porque é mais fácil. Do lado dela, a percepção é diferente. Ela sente que está sendo contrariada menos, o que reforça a ideia de que suas reações são normais. Quando algo não sai como esperado, a frustração cresce rapidamente. Pequenos eventos ganham peso excessivo. Discussões escalam com facilidade. O relacionamento começa a girar em torno de emoções, não de soluções. Nesse ponto, o homem já está cansado. A atração não compensa mais o custo emocional. Ele tenta se afastar, reduzir envolvimento ou colocar limites. É nesse momento que a instabilidade se intensifica. Testes emocionais aparecem, dramas aumentam, cobranças ficam mais frequentes. Para ela, isso parece abandono. Para ele, é autopreservação. O término acontece quase sempre da mesma forma. Ele sai esgotado.
Ela sai confusa, sem entender por que mais um relacionamento acabou. Amigos validam, o ambiente entra em ação novamente. Você merece mais. Ele não estava preparado. Homens têm medo de mulheres intensas. Nenhuma dessas frases conecta causa e efeito. Nenhuma explica o padrão. Então, o ciclo recomeça. Novo homem, mesma dinâmica, mesmo final. O problema nunca foi a falta de opções. Foi a repetição de um sistema emocional que se reproduz dentro de cada relacionamento. Enquanto o padrão não é reconhecido, ele continua. E é por isso que, independentemente de quem esteja do outro lado, o desfecho costuma ser sempre igual. Depois de entender tudo isso, uma coisa precisa ficar clara. Este não é um vídeo sobre culpar mulheres bonitas, nem sobre rotulá-las como defeituosas. É sobre entender um sistema psicológico específico e saber como não se perder dentro dele. O homem que não compreende essa dinâmica acaba pagando um preço emocional alto, acreditando que o problema está sempre nele. Ele tenta ser mais paciente, mais compreensivo, mais presente, mais flexível. E quanto mais ele se ajusta, mais a dinâmica se desequilibra. Porque o erro central não está na intenção, está na leitura da situação. Instabilidade emocional não se resolve com mais validação. Confusão não se corrige com concessões constantes. Ambientes que distorcem a realidade não são equilibrados com esforço individual. O homem precisa entender que não é seu papel compensar um sistema inteiro. Ele não está ali para substituir limites que nunca existiram, nem para absorver oscilações emocionais que não são dele. Quando ele tenta fazer isso, o relacionamento não melhora, ele apenas se desgasta. O ponto de virada acontece quando o homem entende que atração não é o mesmo que viabilidade emocional. Beleza não é garantia de equilíbrio, intensidade não é profundidade, e validação não é amor. Quando essa clareza surge, a postura muda. Ele passa a observar mais do que reagir. Avalia padrões em vez de justificar comportamentos isolados. Entende que repetição revela estrutura, não coincidência. E, principalmente, aprende a colocar limites sem culpa. Limite não é punição, é filtro. Limite não é frieza, é autocontrole. Homens emocionalmente maduros não tentam salvar dinâmicas quebradas. Eles escolhem onde investir energia. Quando o homem para de tentar consertar o caos e começa a se preservar, algo curioso acontece. A dinâmica muda. Ou ela se ajusta à realidade, ou se desfaz. Em ambos os casos, ele ganha, porque não se perde tentando provar valor, não se esgota tentando manter algo instável e não sai confuso quando tudo termina. Ele sai inteiro. O entendimento final é simples, mas exige maturidade. Não é possível ter estabilidade emocional em um ambiente que pune a verdade, recompensa a validação vazia e entrega poder sem responsabilidade. O homem que entende isso não se torna cínico, ele se torna lúcido, e lucidez é proteção. Esse conhecimento não serve para criar distância emocional do mundo, serve para escolher melhor onde se envolver, para reconhecer padrões cedo, para sair antes que o desgaste vire trauma, para não repetir ciclos que não levam a lugar nenhum. Quando você entende o sistema, deixa de personalizar o caos, e quando deixa de personalizar, recupera o controle. Esse é o ponto final. Clareza não resolve tudo, mas impede que você se perca tentando salvar o que nunca esteve equilibrado para começar.